seja muito bem-vindo a esse vídeo sobre procrastinação, onde eu vou compartilhar com você 4 passos que eu trilhei para superar a procrastinação na minha vida. Eu já procrastinei bastante, eu já contei aqui em outro vídeo que eu fiz uma transição de carreira e eu fiquei alguns anos insatisfeita profissionalmente, mas sem conseguir fazer essa transição, eu fiquei procrastinando. Na fase que eu comecei a empreender, eu também engordei bastante, fiquei uns 12 quilos aí acima do meu peso. E quando eu percebi que eu estava comendo as minhas emoções, estava comendo porque eu sentia ansiedade, porque eu sentia medo, eu ainda demorei para começar a mudar os meus hábitos, para começar a cuidar mais de mim. E eu também já procrastinei bastante numa fase em que eu estava posicionada na internet como terapeuta, e aí eu comecei a fazer mentorias para quem queria fazer transição de carreira, quem queria começar um projeto no digital. E como eu estava posicionada já há algum tempo, né, como terapeuta, eu fiquei procrastinando essa mudança, a criação de novos conteúdos. E eu mapeei aqui os passos que foram essenciais para que eu conseguisse sair da procrastinação, porque a procrastinação deixa a nossa vida extremamente estagnada, porque a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. E quando a gente não planta aquilo que a gente quer colher de diferente na nossa vida, a gente não consegue ter os resultados que a gente busca. Bom, o primeiro passo que foi essencial para superar a procrastinação foi me perguntar do que eu estava com medo. Então, se você observar aí na sua vida o que você está procrastinando, procrastinação não é preguiça. Muitas vezes você está com medo de alguma coisa. Tem gente que fica com medo do sucesso. Se eu fizer isso aqui e der muito certo, e aí como é que eu vou lidar? Será que eu vou conseguir lidar com esse sucesso? Com as pessoas que vão vir? Com pessoas que vão vir me pedir dinheiro, né? Enfim, o sucesso ele traz também coisas novas para nossa vida. Às vezes inconscientemente você tem medo do sucesso. Às vezes você tem medo do fracasso, você tem medo de dar alguma coisa errada. Então, na época que eu não estava feliz profissionalmente, que queria fazer uma transição de carreira, eu tinha muito medo de fracassar, medo de dar errado, medo de ficar sem dinheiro. E esse medo ficava me paralisando, eu não conseguia nem saber, ter clareza do que eu queria fazer, eu não conseguia sair do lugar. Então, por trás de toda a procrastinação tem algum medo inconsciente, e que se você começar a se fazer essa pergunta, quase que não sai, você vai descobrir qual é esse medo para que você comece a liberar. O segundo passo foi eu, como adulta, olhar para essa criança que existe dentro de mim e acolher essa criança. Então, esses medos que a gente sente, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de ficar sem dinheiro, medo das críticas, né? E, nossa, se eu conseguir isso aqui e começar a vir pessoas, porque o sucesso ele bota a gente naquele spotlight ali, né? Você fica com destaque, e esse destaque muitas vezes vai vir pessoas que vão criticar, né? Você vai ter que lidar com isso. E às vezes a gente tem medo disso, a nossa criança interior tem medo disso. Então, quando eu tava com medo de trazer um posicionamento novo ali pro meu trabalho, né, nas redes sociais, e dizer, ó, eu sou terapeuta, mas eu também sou mentora, né? Eu trabalho autoconhecimento, mas eu também ajudo mulheres a tirarem seus projetos do papel. Eu tava com muito medo de... Minha criança interior tava tentando agradar todo mundo. Ela tava com medo de, nossa, o que as pessoas que já me acompanham como terapeuta vão pensar? Elas vão parar de seguir? Elas vão achar que eu mudei, né? E vão me criticar de alguma forma, me rejeitar de alguma forma? Então foi muito importante eu, adulta, olhar para essa criança que estava com medo, me conectar com ela e dizer para ela, minha criança, tá tudo bem, a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Sim, vão ter pessoas que não vão se conectar com esse novo posicionamento, com esses novos conteúdos, e tá tudo bem, faz parte, né? Eu vejo você, eu vejo que você tá com medo, e eu tô aqui para cuidar de você, eu tô aqui para te acolher. Então é muito importante a gente desenvolver essa conexão, esse relacionamento com a nossa criança interior, porque senão essa criança fica vindo à tona, toma conta da situação e você fica procrastinando e nem sabe por quê. Você fica se sabotando e nem sabe por quê, você não consegue sair do lugar. Então a gente tem a nossa versão adulta e a nossa criança interior. Essa criança representa o nosso emocional, ela representa
muitas vezes esse lugar imaturo dentro da gente que fica tentando agradar todo mundo, fica com medo de decepcionar os outros, fica com medo do que as outras pessoas vão pensar. E quando a gente não olha para isso, não cuida disso, essa criança vem à tona, toma conta de tudo, e quando você vê, você tá fazendo um negócio que você não queria para agradar outras pessoas. Quando você vê, você tá deixando de se posicionar por medo de ser rejeitada pelas outras pessoas. Então, quando eu comecei a realmente olhar como adulta para essas coisas que eu estava sentindo, para essa procrastinação, eu consegui, eu adulta, cuidar dessa criança, acolher essa criança e me posicionar como adulta. Porque a adulta dá conta de lidar com as críticas que vão vir das outras pessoas. A adulta dá conta de entender que nem Jesus agradou todo mundo e que a gente não consegue agradar todo mundo e a gente não tá aqui para agradar todo mundo, né? Tem pessoas que vão se conectar com a gente justamente por a gente ser quem a gente é. E tem gente que não vai gostar, eu não gosto disso aqui dela, então, né? Não vou continuar. E faz parte do processo, né? Então, é a adulta que tem essa maturidade para lidar com isso. Essa maturidade de entender, sim, eu vou brilhar e o meu brilho pode incomodar algumas pessoas. Vai vir hater, vai vir gente criticar. E faz parte. A gente não pode ficar escondida no quarto, escondida da vida, por medo que as outras pessoas vão pensar, vão falar, por medo das críticas, dos julgamentos, porque aí a gente vai estar deixando de viver aquilo que a gente veio viver, aquilo que a nossa alma veio viver, a contribuição que a gente veio trazer para o mundo. Então é fundamental acolher essa criança, nutrir essa criança e como adulta se posicionar, fazer o que precisa ser feito e entender que, beleza, mesmo que eu não tenha recursos, por exemplo, para lidar com as críticas, com o hater, o que quer que aconteça, né, quando você começar a brilhar, quando o sucesso começar a acontecer, eu vou buscar terapia para ter esse suporte, porque a criança ela fica paralisada, eu tenho medo, né, que vai vir pessoas me criticar e ela fica paralisada pelo medo e ela não sabe o que fazer, ela não tem maturidade. E a adulta entende que mesmo que aconteça alguma crítica, alguma coisa, mesmo que eu não tenha recursos para lidar com isso, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar recursos para lidar com isso, porque eu sou adulta, eu sou responsável, né, pela minha própria vida e eu consigo desenrolar os BO, né? Criança não desenrola BO, criança ela fica às vezes imobilizada ali quando ela tá, porque ela não tem maturidade, ela não tem sabedoria e experiência de vida o suficiente para lidar com certas demandas da vida adulta. E muitas vezes é a nossa criança interior que fica vindo à tona e paralisada por conta dos desafios da vida adulta. Por isso que é fundamental trabalhar ela e trabalhar essa maturidade. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Terceiro passo é você se perguntar por que isso é importante para mim. Qualquer sonho, qualquer objetivo que a gente for alcançar na nossa vida, qualquer mudança, vai trazer um certo desconforto, porque você tá aqui e você quer vir para cá. Isso vai exigir de você uma mudança de mentalidade, trabalhar suas questões internas, mudança de atitude, porque os seus pensamentos, a sua mentalidade, as suas atitudes te trouxeram até aqui. Para ir para cá, você vai precisar fazer diferente. Isso é desconfortável. Então é muito importante a gente ter essa clareza de que vai ter uma resistência toda vez que a gente for fazer algo novo na nossa vida, algo que é importante. E entender por que isso é importante para mim. Então, quando eu estava acima do peso, eu me perguntei, né? Por que isso é importante para mim, voltar para o meu peso? Por que é importante para mim fazer essa transição de carreira? Por que é importante para mim esse novo posicionamento profissional? Quando você descobre o porquê, tem até uma frase que diz isso, né? Quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como. Então, quando você sabe por que algo é importante para você, você consegue entender que eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, no meu caso, quando eu fiz a transição de carreira, eu entendi que, nossa, é muito importante para mim ter mais liberdade. Eu fico muito presa aqui na CLT. É importante para mim ter liberdade para fazer os meus horários. É importante para mim ter liberdade para criar algo que contribua com a vida das pessoas de uma maneira mais profunda. Isso é importante para mim, contribuição. Esse é um dos meus valores. Eu preciso trabalhar com algo que eu vejo que está contribuindo com a vida das pessoas. Então, para mim, eu não venho para cá, para a internet, por exemplo, vender qualquer coisa. Eu venho para cá vender produtos e serviços
que eu acredito e que transforma a vida das pessoas. Eu venho pra cá criar conteúdo baseado naquilo que transformou a minha vida. Então, pra mim é muito forte isso da contribuição, da liberdade. Então, isso era muito importante pra mim e ainda é. E por isso que eu falei, ok, eu tô com medo, muito medo. Tô me cagando de medo de fazer essa transição de carreira. Mesmo porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita terra no meu mapa astral, né? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso de uma certa segurança. Eu tenho até uma amiga que fala pra mim, nossa, mas eu nunca ia conseguir, sabe, empreender igual você. Ela me acha assim, né, que eu sou uma pessoa super do risco e super corajosa, ela não tem um perfil pra empreender. Eu falo pra ela, amiga, eu também não tenho perfil não, assim, eu me desenvolvi, né, eu criei essa versão minha, eu criei essa habilidade pra lidar com o mundo do empreendedorismo, mas eu tenho muita terra no meu mapa astral, né? Então eu preciso de uma segurança importante para mim. Então eu criei formas de trazer mais segurança para mim dentro do empreendedorismo, né? Fazendo caixa, por exemplo, né? Dentro do meu negócio, tendo mais de um produto, mais... até esqueci o que eu tava falando. Saber o que é importante para mim foi fundamental para eu conseguir dar esses passos de coragem, né? E realmente vencer a procrastinação, vencer a resistência, vencer os medos. Então se perguntei por que é importante para você essa mudança que você quer fazer e você não está conseguindo, que você fica procrastinando. O quarto passo que foi essencial foi buscar simplificar. Então eu sempre me pergunto, o que é essencial aqui para ser feito, para que eu possa alcançar esse objetivo? Muitas vezes a gente procrastina também porque o nosso ego tá ali complicando muito. O nosso ego adora complicar as coisas e depois dizer que não fez porque era muito complicado, né? Então é fundamental você entender e se perguntar quais são os passos essenciais que eu preciso dar para realizar isso aqui. O que é essencial? E fazer o feijão com arroz bem feito. Então não adianta nada você ficar complicando as coisas, fazendo 500 etapas, 500 planejamentos. Então faz o arroz com feijão bem feito e sempre se pergunta o que é essencial, quais são os passos essenciais, anota isso. E começa pelo que é essencial, pelo que é mais importante. Então quando eu fiz a transição de carreira, eu me perguntei o que é mais importante, o que é essencial para eu fazer essa transição de carreira acontecer. Vou começar a fazer uma reserva para fazer essa transição. Comecei a fazer essa reserva. Quando eu quis melhorar, né, a minha saúde, emagrecer, o que é essencial? Começar a me exercitar, melhorar a alimentação. Então comecei a comer mais proteína, comecei a reduzir algumas bobagens que eu ficava comendo, pequenos passos essenciais. Comecei a me exercitar, fazendo o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha naquele momento. Então esse movimento de fazer o essencial, de fazer o que precisa ser feito, começa a ser começa a trazer essa força para você vencer a procrastinação, tá? E se você quiser a minha ajuda para liberar os bloqueios internos que estão te impedindo de tirar o seu sonho, o seu objetivo do papel, venha para a jornada 21 dias de limpeza emocional. Nessa jornada a gente faz um trabalho para curar a sua criança interior, né? Para você se libertar dos seus medos, seus bloqueios internos que estão fazendo você procrastinar. Para saber mais informações é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Tem um cupom de desconto exclusivo por tempo limitado para você que me acompanha por aqui. Tá na descrição do vídeo também, tá? Então é isso, coloque em prática esses passos que eu tenho certeza que você vai conseguir reduzir muito a procrastinação. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!